Olá, pessoal, boa noite. Hoje nosso tema é crenças que limitam nossas ações, o que são e como superá-las. Só um instante, já vou conectar aqui com a minha convidada super especial. Ei, Márcia, só um instante, já vou te adicionar aqui. Olá, pessoal, boa noite. Nosso tema hoje, crenças que limitam nossas ações, o que são e como superá-las. E já vou aqui adicionar a minha convidada super especial, a Márcia Rabelo. Boa noite. Oi. Ei, Márcia. Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, e você, Lid? Tudo ótimo. Tá ouvindo bem? Tô ouvindo bem, sim. Aí, melhorou o vídeo. Ótimo. Peraí. Sim, tá ótimo. Aqui tá, tem que abaixar, tem que fazer assim. Mais lindo. Aí. Agora tá na cabeça. Isso. Deu, agora deu. Ficou melhor assim, né? Tá ótimo. Para mim aqui tá ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. Tá. Bom, Márcia, vamos então começar para a gente aproveitar bastante o nosso tempo. Eu sei que esse assunto vai dar o que falar, né? Com certeza. Pois é, então deixa primeiro aqui eu falar do nosso tema. Primeiro, dar as boas-vindas aqui para todo mundo que já está conectado aqui com a gente. E eu queria dar uma sugestão. Se vocês acham que tem alguém que precisa ouvir sobre esse tema, eu sei que é um tema bastante polêmico, né? Falar sobre crenças que limitam as nossas ações. Então, nós vamos falar aqui sobre o que é isso e como que a gente pode, inclusive, identificar e também superar essas crenças para a gente seguir adiante. Então, se tem alguém que você acha que precisa ouvir sobre isso agora, clica nesse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, e já manda para essa pessoa agora, que ela vai ter como ouvir com a gente ao vivo, tá bom? Bom, então, eu convidei a Márcia para falar sobre esse tema. Márcia já é uma amiga também que já mora no coração, né, Márcia? Eu conheci a Márcia num projeto que trabalhamos juntas, que é o canal da Reinvenção dos Negócios, que eu super recomendo que vocês conheçam. Tem muita coisa boa lá, principalmente para a gente passar por esse momento, não é, Márcia? Excelente evento, né, Lid? Exatamente. A Márcia tem algumas palestras lá, eu também, são assuntos super relevantes para esse momento. Então, se conectem lá também com o canal da Reinvenção dos Negócios no YouTube, tá? Mas a Márcia, ela é psicóloga, a Márcia é coach, a Márcia tem formação em gestão de negócios e em gestão de recursos humanos, tem aí uma experiência vasta de mais de 25 anos trabalhando com gestão de pessoas em empresas nacionais e multinacionais, é professora e tem um currículo imenso. Você quer falar mais do seu currículo, Márcia? Ai, que é tempo demais.
25 anos. Quando você fala 25 anos, gente, é tempo demais. Mas Muito é isso que tempo. você falou. Eu fiz psicologia e desde então, apesar de eu ter feito uma formação clínica, mas a minha experiência toda foi em gestão de pessoas, com recursos humanos, dentro de empresas. Aí depois eu saí, montei minha empresa, mais de 10 anos, né, que eu trabalho com consultoria, mas sempre com esse foco nessa área de pessoas que eu amo. Que ótimo, que ótimo. Você bem demonstra isso, que você gosta mesmo disso que você faz. Isso é importante, não é, Márcia? A gente Com faz bem certeza. quando isso acontece, né? E Aham. acho que isso também tem relação com o que a gente vai falar. Não tem, Márcia? Muito, muito, Tem. muito a ver. Por isso que quando você me convidou para esse tema, eu falei, gente, é o tema que eu gosto muito, me instiga e assim, porque eu acho que esse é o coração por onde que todo mundo tem que começar. Não Sim, adianta dar volta. Se a gente não identificar as nossas crenças, a gente vai ficar patinando, patinando, repetindo as mesmas situações. Então, é um tema sim. que é extremamente importante, extremamente válido. Acho que não esgota aqui, porque realmente ele é muito abrangente, tem várias vertentes, mas que vai ser uma bela conversa. Com certeza. Ô, Márcia, então deixa eu te contar por que que eu te chamei para falar desse tema, Tá. tá? Assim, já tem há muitas semanas, né, acho que há meses, que não passa uma semana sem que pelo menos uma pessoa vire para mim, e assim, a maioria sempre são pessoas geniais, pessoas super especiais, que eu percebo muito facilmente a capacidade delas, a capacidade criativa e o potencial que tem nessas pessoas. Aí elas viram para mim e falaram assim: ah, Lídia, eu estou com uma ideia assim, assado. Ah, por que você não faz? Ah, não, tenho medo. Aí passa um tempo, vou fazer, vou fazer. Passa um tempo, encontro com essa pessoa de novo, e aí, como é que tá? E nada aconteceu, né? Tá Uhum. tudo do mesmo jeito, a pessoa continua com aquela ideia e com aquele medo de seguir adiante. E aí eu percebo isso, que está muito relacionado com essas crenças que nos limitam. Também tive meus momentos, tenho às vezes meus momentos aí de crenças, e por isso que eu quis te convidar para a gente falar um pouco sobre isso. Então, Márcia, começa explicando para a gente o que é isso, o que são crenças e o que são as crenças que nos limitam, essas crenças limitantes. Legal. Então, crença, na verdade, quando a gente fala em crenças, são todas aquelas influências que nós tivemos ao longo da vida, e principalmente na primeira infância. Eu falaria assim, de 0 a 7 anos. Tudo aquilo que a gente vivenciou, tudo aquilo que a gente experimentou com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com avós, enfim, quem que criou a gente, né, no primeiro momento, depois os professores, as pessoas com que nós tivemos contato, tudo, tudo isso influencia a maneira como nós enxergamos o mundo. Nós criamos as nossas percepções, nós interpretamos os fatos que nós vivenciamos. E o que é interessante da crença? O que diferencia uma crença? A crença limitante, principalmente, ela tem uma raiz emocional muito forte, tem um impacto emocional muito forte. Então, olha só que interessante. Quando uma criança de 7 anos, ela presencia algum fato, algum acontecimento ao longo lá da vida dela, com os pais dela, por exemplo, ela não tem idade suficiente para reagir àquele fenômeno, àquela situação. Ela não tem repertório, ela não tem discernimento. Então, ela vê aquela situação e ela interpreta da forma que ela dá conta, né? Então, assim, vou trazer um exemplo bem prático. Porque, assim, na verdade, a criança, ela é como se fosse uma esponja. Ela vai absorvendo tudo aquilo que acontece. Então, por exemplo, se a gente for ver na escola, uma criança, sei lá, de 6 anos, se ela percebe que ela tem uma dificuldade de aprender mais que os coleguinhas, o que ela já deduz ali? Eu sou burro. Ela não sabe discernir que pessoas têm capacidade de aprendizagem diferente, que cada um tem um ritmo, que cada um aprende no seu momento, mas ela já absorve aquilo e já começa a criar
formar uma crença dela naquele momento. E o que é uma característica da crença, Lid? A crença, ela se torna uma verdade absoluta para a pessoa. Aquilo ali é uma verdade. Aquilo ali, a crença é diferente do fato, porque a crença parte da percepção da pessoa. Então, quando aquela criança vira e fala assim, eu sou burra, aquilo ali ela tomou como verdade. E esse tipo de crença vai influenciar o comportamento dela para sempre. Até ela trabalhar isso. E isso vai influenciar inconscientemente. Ela não tem, muitas vezes, a grande maioria das crenças, as pessoas não têm consciência da crença. Sim. Ô, Márcia, nossa, então que o nosso papel aí enquanto pais, né, enquanto tios, enquanto acolhedores aí dessas crianças, como que esse papel é importante para o futuro dessas crianças, né, enquanto adultos. Imprescindível. Então, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos bem práticos para ficar fácil de entender. Por exemplo, se uma criança vê o pai e a mãe brigando, aí, por exemplo, o pai traiu a mãe. E aí ela ouve aquilo, qual que é a conclusão que ela tira? Todo homem trai. E é isso que ela leva para a vida inteira. E aí, então ela leva para a vida inteira como uma verdade. Todo homem trai. E para quebrar aquela crença, e o pior de tudo, ela vai buscar situações na vida dela para reforçar aquela crença. Então, a tendência é que ela relacione com pessoas que vai trair. Porque ela fala assim, viu? Não falei? Todo homem trai. Vai confirmando a crença. O problema da crença é esse também, que as pessoas que vai confirmando. É como se as pessoas precisassem de evidências para confirmar. E o comportamento dela todo é baseado em cima da crença. Então, assim, a primeira forma, a formação da crença se dá aí. Uhum, entendi. Ô, Márcia, e quais são os tipos de crenças mais comuns que você percebe relacionada aí ao empreendedorismo? Tá, olha só, coisas que eu ouço muito constantemente, que eu tenho ouvido essa semana passada, nas minhas sessões de coach. Por exemplo, sou velho demais para empreender. Essa é uma crença que eu ouço e que me dá até uma dor no coração. Quando a pessoa fala assim, eu tenho 50 anos, eu sou velho. Eu falei, como assim? 50 anos é velho? Isso é uma crença limitante muito forte. Porque a pessoa fala assim, não, mas 50 anos era para já estar com tudo pronto, tudo construído. Aí eu falo assim, gente, hoje, aí a gente precisa contestar essa crença. Hoje, com 50 anos, até porque a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, as pessoas elas podem iniciar um novo negócio, elas podem iniciar uma nova formação. Por exemplo, uma crença que eu já ouvi muito em relação à idade, eu atendi uma pessoa que ela virou para mim e falou assim, Márcia, eu sou velho demais para aprender inglês. Só que ele tinha um sonho de aprender inglês. Então, quando ele chegou com 50 anos, os filhos dele já estavam todos criados. E aí ele falou assim, foi quando sobrou dinheiro para eu fazer o meu curso de inglês. E que ele falou, aí com um amigo dele virou para ele e falou assim, não, você é velho demais para aprender o idioma. Aí ele virou e falou assim, olha, é mesmo, eu estou muito velho. Aí ele falou que ele pensou bem e falou, eu não sou velho coisa nenhuma, eu vou estudar, eu vou fazer. E ele fez, começou com 50 e poucos anos a estudar inglês e depois de mais ou menos uns 3, 4 anos ele conseguiu falar fluentemente. Que legal. Isso é muito legal, realmente. Então, assim, sou velho demais é uma coisa que eu ouço muito. Uma coisa relacionada ao dinheiro. Dinheiro Sim. é sujo, dinheiro é raiz de todos os males. Dinheiro é coisa do capeta. Eu já ouvi isso. Uhum. Se dinheiro é coisa do capeta, o que vai acontecer com a sua vida em relação ao dinheiro? Você não vai ter dinheiro. O dinheiro não vai parar nas suas mãos. Porque você não vai querer ter uma coisa do capeta na sua mão. Se o dinheiro é a raiz de todos os males, eu também não vou querer dinheiro. Né? Dinheiro não traz felicidade. Isso é uma crença limitante.
Sabe, assim, quando as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Claro que traz. Não é uma coisa que exclui a outra. Ou então, dinheiro não é coisa de gente honesta. Gente rico não é honesto. Você já ouviu essa crença? Sim, já, Então, já. isso é muito comum, Lídia, a gente ouvir, e isso paralisa a pessoa, tá? Porque o que acontece? Por mais que a pessoa ela verbalize essa crença, tá no inconsciente o porquê que ela acha que o dinheiro não é coisa honesta, vamos dizer assim. Uhum. Tem assim, as pessoas não são confiáveis. Eu já ouvi muito empreendedor, empresário falando, isso a gente ouve muito. Mas eu não posso confiar nas pessoas. Isso é uma crença. Por que é uma crença? Porque uma crença, ela tem uma característica assim de generalizar. Não é que todas as pessoas não são confiáveis. Pode até existir um grupo de pessoas que não são confiáveis, mas existe muitas pessoas que são confiáveis. Entendeu? Mas Uhum. se você tem aquela crença muito rígida, você não nem abre empresa. Você nem Uhum. começa com o negócio. Se você não confia em ninguém. E a gente vê isso acontecendo muito em empresas, pequenas e médias empresas, né? As pessoas não confiam, aí sobrecarregam no trabalho, a coisa vai embolando. Não E a delega de jeito nenhum, né? não, é É, verdade. não é? Ô, Márcia, uma crença que eu vejo também que é muito comum nessa área de negócios está muito relacionada ao fracasso, né? Está muito relacionada ao erro, de que a gente não pode errar de jeito nenhum. Tem pessoas que não chegam a abrir um negócio, não avançam aí nesse desejo de empreender, tem um sonho muito grande de ter seu próprio negócio, de com isso ter sua independência, né, e realizar uma série de sonhos, mas não conseguem avançar por causa do medo de quebrar, né? Porque, sei lá, tem um histórico aí de que alguém quebrou, o bisavô quebrou e com isso foi um impacto muito grande na família. Eu conheço história assim de verdade. E Também aí foi. hoje a pessoa não consegue sair do lugar porque tem esse histórico na família que não dá, entendeu? Que trava. É muito comum isso também, né? Exatamente. Eu também conheço, já conheci empreendedores que têm esse medo. O que acontece, Lid, é que a pessoa tem que entender qual que é a origem desse medo. Da onde que vem esse medo? Enquanto ela não entender a origem desse medo, ela vai continuar tendo medo e fracassando. É como se ela repetisse a história do bisavô. Uma vez eu Uhum. conheci um empresário que ele tinha falido 3 vezes. Aí, conversando com ele nas sessões de coaching, ele falou que o avô tinha falido 3 vezes, que o pai tinha falido 3 vezes. Aí eu falei para ele, falei assim, então agora chega, né? Você já repetiu o que tinha que repetir. E aí ele foi se dar conta do quanto que ele estava repetindo a história da família. Mas aí ele toma consciência. Porque tem uma coisa também que é assim, tem uma coisa em relação à família que também é inconsciente, que é a lealdade. É como se a gente precisasse ser leal à família, sabe? Então, por exemplo, Uhum. uma outra crença que é muito comum, a questão do sucesso. Você já viu algumas pessoas que têm medo do sucesso? Sim. Por quê? Porque o sucesso, porque, por exemplo, principalmente se vem de uma família que não tem sucesso, a pessoa ter sucesso, qual que é o medo inconsciente dela? De afastar-se dos demais. É como se Uhum. assim, as pessoas não vão me aceitar, eu vou ficar muito distante, até em questões Tia financeiras. rica, né? Tá? A tia A rica. tia rica, entendeu? E eu já vi gente voltando a ser pobre para ficar, não. Isso vai muito do Inconsciente. inconsciente. Por exemplo, vou te contar um caso que eu atendi no meu último programa do Líder Coach, que é muito interessante. E essa crença é uma crença que não é tão comum, mas eu já tinha visto antes. Mas um rapaz, um jovem de 30 e poucos anos, engenheiro. E é interessante assim, Lid, porque quando essas pessoas chegam pra gente, elas chegam assim, Márcia, eu tenho uma trava.
eu tenho alguma coisa que não consigo ir. Eu sei que eu tenho potencial para mais, mas eu não estou conseguindo caminhar. Isso já, a pessoa já chega com isso, já é uma coisa legal, porque ela já sabe que tem alguma coisa travando. Já é uma maturidade, né, Márcia? Isso aí já é Exatamente. sinal de maturidade, já. Exatamente. É aquela coisa assim, o incômodo está tão grande que eu tenho que procurar alguém para me ajudar. Porque tem gente que às vezes nem fica incomodado, vai levando a vida. Mas nesse caso ele chegou, ele falou assim, eu tenho uma trava, eu não sei o que que é. E olha que a história dele é extremamente interessante, porque foi assim, ele é um jovem de 30 e poucos anos, engenheiro, bem formado numa universidade boa. E na época ele trabalhava num serviço público e tinha uns outros projetos. E ele virou para mim e falou assim, olha, eu ganho bem, ele era casado, eu ganho bem, consigo sustentar a minha família, só que eu não consigo, o dinheiro não para na minha mão. Só que eu não tenho falta de dinheiro, porque assim, se eu tô com dinheiro, eu gasto, compro uma coisa aqui, eu compro uma coisa aqui. Se meu dinheiro tá acabando, eu logo já arrumo novos projetos. Eu nunca fico sem. Ele falou assim: eu nunca fico sem trabalho nem sem dinheiro, mas eu não consigo ganhar mais, eu não consigo conquistar coisas maiores. E aí, por meio das sessões de coach, eu fui, né, perguntando, conversando. Eu trabalho muito, a gente trabalha com as perguntas poderosas do coach, mas como eu sou psicóloga, eu trabalho muito assim, também ouvindo a pessoa, né? Ouvindo o que ela tem para dizer, qual que é a história dela e tudo mais. E aí eu vi nesse rapaz, ele me conta uma situação muito interessante. Primeiro ele me conta um pouco da família dele, e a primeira percepção dele, que ele estava repetindo o mesmo padrão de comportamento do pai dele. O pai dele era uma pessoa que nunca teve muito, mas sempre teve aquele dinheiro ali. A mãe dele era uma pessoa mais segura, era funcionária pública, segurava a onda da casa. Mas o pai dele não, o pai dele ganhava aqui, aí quando acabava ia lá e ganhava de novo. Então a primeira tomada de consciência dele, que ele estava repetindo o comportamento do pai. Mas ainda isso não era trava. Ele falou assim, tá, mas e aí? Estou repetindo o comportamento do meu pai. E aí, Lid, foi muito interessante que ao fazer algumas perguntas para ele, eu não lembro bem qual foi a pergunta que eu fiz para ele, mas ele chegou à conclusão de que ele não estava ganhando mais dinheiro, sabe por quê? Porque ele não queria ser mais rico que o pai dele. Ele não queria ultrapassar aquilo que o pai dele tinha sido. Olha que loucura. Loucura. E foi muito interessante, porque quando ele ouviu isso, porque nas sessões de coach, nessas tomadas de consciência, geralmente a pessoa, quando ela dá de cara com a crença, ela assusta, ela causa impacto. E muitos até chegam a se emocionar. Então ele parou por um tempo, ele falou, Márcia, é isso. É isso. Porque depois ele me descreveu situações de que realmente ele tinha esse comportamento. Ele falou assim, quando eu comprei o meu carro zero, eu escondi do meu pai. Quando eu comprei meu apartamento, eu falei com meu pai que eu tinha comprado com milhões de prestações, mas eu tinha comprado à vista. E isso acontece. É aquela coisa da lealdade da família. Como se no inconsciente dele, é como se ele fosse mais rico que o pai, ele estaria desobedecendo. Ele não estaria honrando o pai dele. Sim. Entendeu? Nossa. Então aí é muito, muito forte essa, né? É. Então quando ele descobre essa crença, porque assim, como é que faz para trabalhar isso, né? Então, primeiro assim, ele toma consciência de que ele faz associação muito claramente com isso, e aí ele começa a questionar, a contestar, assim, eu posso ser mais rico que meu pai. E, aliás, o meu pai vai sentir orgulho de mim. E aí, ao longo das sessões, ele foi experimentando essa nova crença. Então, ele foi mostrando para o pai dele as conquistas, como se ele tivesse que... É como se ele desse pequenos passos para ele acostumar com aquela crença. Aí que acontece a transformação. Ai, que legal isso.
Ô, Márcia, mas contando essa história aí, você me fez lembrar de algumas pessoas que têm crenças. Você citou esse exemplo aí que o cara já era engenheiro, estudado, né? Já tem aí uma carreira. Mas e aquelas pessoas que não chegam a estudar, que ficam travadas nesse sentido, que levam para a vida delas todas essas crenças aí que você já citou como exemplo? Por exemplo, de que eu sou velho demais para estudar, mas eu escuto isso tanto. Eu também. Eu ouço muito isso, tá? Também ouço. Não, não vou estudar, já sou velho, já passei dessa época. Outra coisa, não, eu não consigo mais aprender, não, não vou fazer mais. Tudo isso eu escuto com muita frequência, é muito comum. E isso também são crenças limitantes, né? Total, total. E principalmente agora, nesse momento, por exemplo, você ouve pessoas falando assim, não, eu não consigo fazer vídeo, eu não consigo entrar para esse mundo digital. Eu falei, então você vai para onde? Não tem outro mundo, não. O mundo agora é esse. Exatamente. Então, assim, eu estou fazendo um trabalho ainda com empresários. Então, assim, tem empresários jovens ainda assim, Márcia, eu não sei fazer vídeo. Eu falei, eu também não sabia não. A gente tem que dar a cara. Então, tem uma coisa assim, Lid, você tem que tomar uma decisão. A primeira coisa Exatamente. é tomar uma decisão. Porque você tem duas saídas. Ou você senta e vai culpar, porque a coisa assim... Eu até postei hoje no meu Instagram que eu gosto de falar das desculpas verdadeiras, que são as justificativas que a gente encontra. Eu sou velho demais é uma desculpa verdadeira. Você pode até argumentar, mas não sustenta. Então, assim, a pessoa tem que tomar uma decisão. Eu tenho que fazer, eu quero fazer. Eu vou empreender porque sempre vai ter problema, sempre o mercado vai estar ruim, sempre a crise vai ser problema, sempre não vai ter funcionário. Agora a gente está com uma crise que realmente está na nossa cara, mas mesmo assim a gente está vendo gente caminhando, né? Então, assim, é tomar uma decisão de que eu posso, eu consigo. É assim, as pessoas perguntam assim, como é que eu identifico uma crença, né? Você tem que perguntar assim, o que de fato está impedindo você atingir os objetivos? Por que você não consegue atingir o seu objetivo? A justificativa que você dá é uma crença. É uma crença. Aí você tem que descobrir assim, da onde que vem essa crença? Qual que é a origem dessa crença? Porque Entendi. senão você vai repetir. Ô Márcia, e como que isso faz com que a gente perca oportunidades na vida, né? Assim, já fui, já me deram o apelido de ser muito obstinado, super obstinado, porque eu tenho uma coisa muito com a minha intuição. Então, me deu vontade de fazer, eu percebo assim, eu sinto que aquilo ali vai me trazer alguma coisa, eu vou e faço assim. Eu tenho, não que eu não tenha medo, eu tenho medo, tá? Mas eu vou lá e faço. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo assim que muita gente ficou chocado comigo quando eu fiz, tá? Eu fiz uma vez uma viagem para a Europa, eu fiquei um mês fazendo um mochilão, sozinha. Legal. Márcia, a quantidade de pessoas que viraram para mim e falaram assim, você é louca, eu não tenho coragem de fazer. Antes de ir, tá? Antes de ir, quando sabiam que eu ia, Lili, você vai ter coragem de ir? E depois que eu voltei também, não acredito que você foi, eu não teria coragem de fazer isso nunca. Então, assim, era um desejo que eu tinha, um sonho que eu tive e ainda tenho esse sonho de viajar pelo mundo. E naquela época eu tinha condição de ir, mas sozinha, não tinha companhia para ir comigo. E aí eu pensei o seguinte, gente, é uma oportunidade, assim, não sei quando que eu vou ter outra oportunidade. Eu vou deixar o medo me vencer nesse aspecto? De Exatamente. jeito nenhum. O benefício que eu vou ter com essa viagem vai ser muito maior. Então, assim, eu fui com medo mesmo, foi isso. Legal. Fui, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Foi, assim, uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, Ô, né? Lid, eu ouço muitas vezes isso. Quando alguém estiver falando para você, você é louco, pode continuar que você está no caminho certo.
É isso aí. Verdade. Se alguém fala, você tá louca, você tá doida, aí você continua porque é esse o caminho. Porque a tendência das pessoas é o quê? É puxar. Não, você tá doido? Você vai investir agora? Eu tô vendo empresário abrindo loja de roupas. Eu tô vendo gente investindo. Você vai investir agora nesse mundo? Então, sempre vão existir pessoas para fazer isso. E você falou uma coisa muito legal em relação ao medo. Porque o medo, tem um medo que é real, né? Assim, que sinaliza pelo perigo. Se você vê um leão na sua frente, você vai morrer de medo. Esse Uhum. medo é um medo real. Só que tem um medo irracional, que é a maioria dos nossos medos, criado pela nossa mente. E se a gente, esses medos a gente consegue controlar. E você falou uma coisa muito legal aí, que assim, é de encarar o medo. A gente, porque o que acontece? Se você não encara o medo, você tem que ir encarando os medos aos pouquinhos. Então eu falo assim, com alguns empresários que estão com dificuldade de fazer vídeo, faz um vídeo de 1 minuto. Chama alguém para editar para você, depois você faz 1 minuto e meio, faz 2 minutos, vai encarando o medo devagarzinho. É dessa forma. Medo, todo mundo tem. Todos nós temos Exatamente. medo. Não é uma coisa. Exatamente. Eu tenho coragem, não é ausência de medo. Você vai com frio na barriga, mas você vai. Essa é a diferença das pessoas que dão a cara e as pessoas que ficam tentando segurar os demais. Então, assim, é dar a cara. Márcia, esse exemplo do vídeo aí é o meu exemplo também, tá? Porque eu sempre tive um pavor imenso de aparecer, mas diante desse contexto e dessa realidade que a gente está vivendo, também estou tendo que me adaptar a isso e com a prática a coisa está ficando mais fácil, né? Exatamente. Tem que praticar, sabe? É. E deixa eu te contar um outro exemplo de comunicação de crença limitante que eu gosto muito, também de uma empresária. Ela tinha medo de se expor. E ela virou para mim e falou assim, Márcia, e era jovem também, 30 e poucos anos. Ela chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande em me expor. Eu tenho uma dificuldade muito grande em falar em público. E ela trabalhava numa empresa que, para ela crescer, ela tinha que se expor. Ela tinha que se expor para reuniões maiores, para com autoridades e tudo mais. E ela não conseguia. E ela é uma profissional brilhante, assim, tinha curso superior, pós-graduação. Ela falava muito bem. E aí, ela tinha uma crença que, na época, quando ela tinha 7 anos, ela tirou uma nota baixa na escola. Ela tirou uma nota baixa. E aí, ela sempre tirava uma nota alta, ela era uma menina super alegre, conversava, mas nesse dia ela tirou baixa. E ela chegou em casa e ingenuamente mostrou para a mãe dela o boletim. E a mãe dela deu uma surra nela. Nossa, Deu uma surra nela. E maldade. aí ela voltou. Aí, no dia seguinte, ela teve que ir para a escola. E aí as crianças e a professora não soube lidar com isso, e as crianças riram dela, debocharam dela que ela tinha apanhado. E aquilo ali paralisou. A partir dali, a dificuldade de se expor ficou. Então, qual que era a crença dela? Eu não posso me expor. Não, nem era essa. A crença dela era duas, assim. Eu só tenho que tirar nota boa. Eu não posso errar. Ela tinha um perfeccionismo muito grande com ela. Ela falou assim, eu não posso errar, senão o quê? Eu apanho. Se eu apanhei da pessoa que mais me ama, imagina de quem não me ama. Então, enquanto ela não desconstruiu essa crença, ela não conseguiu caminhar. Nossa, pesado isso também, né, Márcia? Essa É, pessoa. é. Bom, uma outra coisa que eu quero trazer aqui, Márcia, é o conceito de zona de conforto, que é o que acontece muito, é muito comum isso também, né? As pessoas, às vezes, perdem oportunidade por causa daquele conforto ali de estar num momento, numa zona, assim, que impede também de avançar. O que é isso, esse negócio de zona de conforto? Zona de conforto é aquele sofá quentinho que a gente gosta de sentar,
pôr aquelas pantufas, aquele cobertor e ninguém mais incomodar, né? É aquela coisa familiar, aquela coisa que a gente tem controle, aquela coisa que a gente acha que tem o controle da situação. Então, assim, ai, aqui eu consigo ficar, aqui ninguém mexe comigo, aqui ninguém me vê. Tá, tudo bem, se você tá bem ali, mas o problema é que na zona de conforto, você não cresce, você não aprende. Por quê? O desenvolvimento só se dá diante de desafios, diante da complexidade. Quanto mais for aumentando seus desafios, mais você vai desenvolvendo e crescendo, aprendendo, errando e crescendo. Se você está na zona de conforto, o que você tem que aprender? Nada. Você já sabe tudo, você tem as respostas para tudo, você está ali quietinho. Só que eu acho que nós estamos vivendo essa pandemia, ela tirou todo mundo da zona de conforto. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. Aqueles empresários e aquelas pessoas que achavam que estavam com controle, acabou. Então, eu acho que assim... E aí eles falam, a gente fala, na crise a gente cresce porque tem que crescer, não tem outro jeito. Né? Então, eu acho que essa pandemia é um retrato muito bem do que é sair da zona de conforto. Do que é que você tem que fazer o que você não fazia. O que é que você tem que dar cara no vídeo. O que é que você tem que... Olha para você ver com um exemplo legal. Eu não sei se tem alguém aqui, mas lá... Vou te contar de um empresário lá de Janaúba. Ele participou de um curso comigo com liderança. Ele tem uma loja de rede de eletrodomésticos. Ele vende eletrodomésticos, essas coisas de casa e tudo mais. Ele tem umas 3 ou 4 lojas. O que aconteceu Ele participou do curso de liderança, era um empresário que já estava investindo em desenvolvimento. A equipe dele, no final do ano passado, participou comigo. Umas 6 pessoas, uns 6 líderes dele participaram comigo da equipe do programa de liderança e coach. E aí, esse ano veio a pandemia. Todas as lojas fechadas. O que ele fez? Ele foi fazer venda de porta em porta. Ele criou um catálogo e foi fazer venda de porta em porta. Ele até saiu no jornal, saiu acho que na revista do Sebrae, contando do case dele. E ele aumentou o faturamento dele em mais de 20%. Então, assim, saiu da zona de conforto e rápido. Tem hora que a gente tem que tomar decisão rápida, porque senão... Sim. Né? Tem que ser rápido e tem que ser, às vezes, uma decisão radical também, né, Márcia? Se manter na zona de conforto tem consequências, e uma das consequências é a de perder oportunidades, inclusive de aprendizado, né? Exatamente. Então, é importante que a gente tenha essa maturidade. Ok, eu vou ficar aqui do jeito que eu estou, mas o que é que eu estou perdendo com isso? Porque sempre tem alguma perda, né? É outro exemplo bem interessante, Márcia. Ô, Márcia, já tem aqui algumas questões aqui, ó. Tem uma questão da Ares Publicidade. Como ressignificar as crenças? Tá. Acho que da Ares é a Gisele. Tá boa? Vamos lá, eu conheço ela. Como ressignificar as crenças? Olha só. Primeiro, você tomou consciência, né? Tomar consciência da crença. Então, assim, você associou aquilo que estava te paralisando. Primeiro, você vai ter que questionar. Então, por exemplo, vamos pegar uma crença assim, sou velho para empreender, né? Então, essa é a crença. Então, a pessoa vai questionar, vai contestar. Será mesmo que eu sou velho? A pessoa vai ter que pegar evidências opostas. Então, por exemplo, pô, mas fulano tem 55 anos, está começando a empreender agora. Ele vai ter que buscar, contestar aquela crença. Buscar pessoas que têm mais idade que estão fazendo coisas. Então, aí ele desmonta a crença. Ele vai falar, essa crença não é verdade, né? E o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer pequenas mudanças. Porque assim, gente, não é fácil.
Eu não vou falar que é fácil desconstruir uma crença. É difícil. Porque pensa que a gente levou muito tempo, aquilo está cristalizado, aquilo está no nosso inconsciente. Não é fácil, é um processo, né? Mas assim, a tomada de consciência é o primeiro passo, aí depois você vai contestar. Será que realmente é verdade essa crença? Você vai discutir com alguém, se ela conhece outras pessoas de mais idade que conseguiram empreender, que conseguiram fazer negócios diferentes. E aí você vai começar a dar os pequenos primeiros passos. Entendeu? Tudo bem que você não vai empreender grande, mas você começa a testar. Então, assim, eu não consigo aprender. Eu vou lá fazer um curso pequeno, à distância. Eu vou ver se eu consigo aprender. É como se você aproximasse dessa nova crença. Dar os primeiros passos de mudança. Por exemplo, esse exemplo que eu te falei da menina que não conseguia comunicar, o que ela fez? Depois que ela percebeu que ela tomou consciência que a crença dela, a dificuldade dela de se expor, estava associada àquela crença lá da sua que ela levou, ela tomou consciência, o que ela fez? Ela começou a dar pequenos passos. Não foi que no dia seguinte ela foi e falou para um público enorme, não. Ela começou a fazer reuniões com 3 pessoas, ela começou a procurar o chefe dela, que ela tinha dificuldade para falar, ela começou a procurar para conversar mais. É como se ela fosse aproximando um pouco mais, até ela conseguir fazer reuniões para um grupo maior. É como se você estivesse testando a crença. É como se você estivesse provando para você mesmo. Olha, dá certo. Olha, eu posso falar. Olha, ninguém vai me criticar. Ninguém vai me bater se eu falar errado. Ninguém vai me bater se eu trazer uma informação errada. Aí, quando ela consegue se fortalecer, aí ela domina aquela crença. Na verdade, domina no sentido assim, ela substitui por uma outra crença. A crença de eu não preciso, assim, eu não tenho medo, eu não tenho que ter medo de falar em público. Eu não tenho medo de me expor. Então, é mais nessa linha. Sim, sim, ótimo. É a Gisele mesmo, tá? Ela mandou um beijo aqui para você. Um beijo para você também, Gisele. A Gisele caminhou muito. A Gisele, ela conseguiu caminhar muito, tomar muita consciência das crenças dela, né, Gisele? Que ótimo. Então, continue nesse caminho, Gisele, que outros sigam seu exemplo também, tá? Aqui, Rabelo está dizendo o seguinte: crise é oportunidade de crescimento. Com certeza, né? A gente tem sim muitas oportunidades de crescimento. E uma vez eu ouvi também, na verdade eu li isso num livro falando que as crises elas fazem o seguinte: elas jogam todo mundo para o alto, né? E aí todo mundo no alto, de repente precisa pousar de novo no chão e se acertar. Então, com certeza, a gente não pousa no mesmo lugar, a gente pousa em lugares diferentes e a gente precisa dessa adaptação. Então, assim, diante disso que a gente está vivendo, com certeza ainda tem muitas pessoas no ar, né? Assim, tentando entender o processo e tentando pisar no chão e se estabelecer, restabelecer. E com isso, com certeza, tem muito aprendizado, né, Márcia? E sabe uma coisa também, Lid, que é legal a gente pensar em relação ao medo? Eu falo que o medo é como se fosse uma planta, que a gente tem que tomar cuidado para não cultivar. Porque tem pessoas que cultivam medo. E como é que você cultiva o medo? Você sabe aquelas pessoas que só gostam de assistir aquelas notícias ruins o tempo todo, como se confirmasse, ó, tá vendo? A coisa tá séria, olha, tá vendo? Tá acabando, olha, tá vendo? E aquilo ali, ela vai se alimentando de medo. E é engraçado que a gente vive num mundo que convida a gente para o medo. Se a gente não ficar atento a isso, nós somos convidados o tempo todo para sentir medo. Se a gente for pensar até no marketing, nas propagandas que são feitas, tudo trabalha um pouco com essa coisa da rejeição e do abandono. Então você tem que ter essa roupa para você estar na moda. As empresas de seguros, os bancos, tudo vendendo segurança, como se aquilo, sabe?
é sempre o medo que está na pauta do negócio. Então, nós somos bombardeados com isso o tempo todo. Junta isso com uma crença limitante, porque atrás de uma crença limitante está o medo, paralisou. A pessoa paralisa. Ela não Sim. consegue caminhar. Ela tem que ser muito mais forte para ela conseguir falar, não, eu vou. E aí, os que são mais fortes vão, dão a cara. Ô, Márcia, essa semana eu tive até ouvi uma história de uma empresária e fiquei assim, muito chocada e sentida com isso, que ela está tendo que, inclusive, ser medicada, né, precisando de um tratamento assim, um pouco mais forte, precisando mais da atenção da família, perdeu o controle de alguma forma. Esses casos mais severos, o que são recomendados? O que é recomendado para situações como essa, Márcia, de medo associado com crença? Quer dizer, não sei os detalhes dessa situação, mas eu estou imaginando aqui que num caso em que a crença associada com medo paralisa de uma forma que impede a pessoa de ter uma vida, entre aspas, normal, o que pode ser feito nesses casos? Quando chega nesse extremo, tem que procurar uma ajuda de um terapeuta, um profissional. Porque o que acontece, Lid? A ansiedade é o mal do século. Né? A ansiedade. O que é ansiedade? Nada mais é que o medo do futuro, o medo de algo que nem aconteceu. E quando isso torna-se extremo, quando isso se torna muito exacerbado, vamos dizer assim, a pessoa tem que procurar ajuda. Porque é como se ela perdesse o controle de tudo. Entendeu? Então, assim, não tem outra forma. Porque, por exemplo, quando ainda está na crença, a pessoa, eu tô com medo de investir, eu tô com medo de abrir um negócio. O que é preciso? Ela procurar entender de onde que vem esse medo. Qual que é a origem desse medo? Como é que ela pode trabalhar isso? Sabe? Casos, vamos dizer, normais. Porque todo mundo tem crença. Todos nós temos crenças. Todo mundo tem crença e tem medo, né, Márcia? É normal isso. Todo mundo tem crença e tem medo. E por trás de uma crença tem o medo. Então, assim, identificar isso. E sabe uma coisa que é legal? Assim, parar para identificar qual que é o meu medo. Eu tenho medo de quê? E resgatar o que eu já fiz de bom. O que eu já produzi? Porque às vezes a gente esquece o nosso passado todo. E tem tanta gente que já fez tanta coisa bela. Uma vez eu conversei com um empreendedor que ele praticamente estava falido. Ele virou e falou assim, Márcia, eu não sei mais o que eu faço. Estou com medo, o que eu vou fazer? Eu perdi tudo, agora eu tenho que recomeçar. Isso antes da pandemia. Aí eu virei para ele e disse, não, para. Ele já queria procurar emprego. Eu falei assim, você acha que você vai sustentar dentro de uma empresa? Eu falei, para e pense, o que é que você já fez? O que você conseguiu produzir? Resgatar isso, até para nossa autoestima e para autoconfiança, isso faz bem. É para você começar a identificar assim, pô, eu sou capaz disso. Eu consigo levar isso adiante. Porque isso, você vai trabalhando um pouco essa coisa do medo. Assim, a pergunta é, você tem medo de quê? De que você tem medo? Né? Você tem medo de quê? O perigo é real? Porque quando o perigo é real, eu tenho medo de sair à noite na rua sozinha a pé. Legal. Isso é um medo real. Você tá certo. Mas eu tenho medo de não dar certo. Aí já é um medo irracional. Da onde que vem esse medo? Aí se você puxa um pouco da história da pessoa, a minha mãe faliu, ou então a minha mãe não teve dinheiro, eu sofri muito na infância, isso também é muito comum. Pessoas que tiveram uma infância com poucos recursos, isso dá muito medo de investir. Isso dá muito medo de tentar uma coisa nova, porque ela quer ficar naquela zona de conforto, naquela estabilidade, na segurança. Então, assim, mas dá para vencer isso. Né? Não é porque você veio de uma família que não tinha recurso, mas você tem que quebrar essa crença.
E quebrar a crença é acreditar que você pode. Eu falo que eu não gosto de autoajuda, porque a autoajuda é assim, você tem que acordar cedo e falar 3 vezes, eu posso, eu quero, né? Eu acho que isso só não funciona. Primeiro você tem que trabalhar a origem daquela crença, mas depois você fala assim, eu posso, eu sou capaz, né? Eu consigo realizar. Eu acho que é nessa Ô, linha. Márcia, eu vi, você falou isso da autoajuda, eu vi um exercício, uma recomendação de exercício, ver se você recomenda esse tipo de coisa também. Fazer uma lista de coisas que você não gosta em você, coisas que te incomodam, e depois reescrever isso numa forma positiva, ressignificando isso. Isso é uma atividade que você recomenda ou isso é autoajuda? O que que é isso? Não sei. Você fazer uma lista do que você não gosta? É uma lista daquilo que me incomoda, aquilo que incomoda. No caso de pessoas que são muito negativas, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer isso, eu não vou aprender a fazer isso. Sabe o que eu acho? Eu acho assim, tudo funciona. Até a autoajuda funciona. Tudo funciona, dependendo da pessoa. Dependendo do que a pessoa quer. Por exemplo, crenças limitantes, você vai ter 1 milhão de receita na internet de como quebrar uma crença limitante. Entendeu? Tem 1000 formas de quebrar, né? Tem alguns usam meditação, outros usam outras técnicas, enfim. A que eu acredito é essa de você ir na origem, de você ir no cerne da coisa, de tentar identificar da onde que surgiu isso, para você tomar consciência. Entendeu? Porque, por exemplo, quando você fala, vou fazer uma lista do que eu sou e depois o que eu... Não sei se funciona para todo mundo. Entendeu? Eu acho que a autorreflexão é sempre importante, né? O autoconhecimento que você pode buscar por meio de leituras, por meio de exercícios, testes que estão disponíveis na internet, isso tudo ajuda muito a você buscar seu autoconhecimento, conhecer qual que é o seu ponto forte, conhecer assim o que você projeta no outro, porque eu gosto de falar muito isso. Às vezes a gente vê no outro aquilo que a gente não vê na gente, né? Então, isso é uma dica legal de autoconhecimento, assim, o que tem no outro que me incomoda tanto? Então, assim, eu acho que isso tudo ajuda, porque a gente vai vencer o medo também com o autoconhecimento. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou conseguir vencer esse medo, porque eu vou adquirir mais autoconfiança, eu vou conseguir arriscar mais, eu vou conseguir enfrentar mais. Sabe o que eu fico vendo, Lid? Uma vez eu ouvi a Fernanda Montenegro falando, aliás, outros artistas. Olha para você ver, uma artista que já está com mais de 80 anos, ela fala o seguinte, que quando ela entra para o palco, ainda dá um frio na barriga. Sabe? Uma artista que é renomada, que já domina o palco, mas ainda ela sente o frio na barriga. Então, assim, é aquela coisa, mesmo com medo, mesmo sentindo aquele frio na barriga, vai, né? Eu acho que isso é sinal de vida, a pessoa está viva. Enquanto a gente estiver viva, né? É aceitar isso, né, Márcia? Aceitar o medo também, né? O medo, às vezes, ele é saudável também na nossa vida, ele pode também ser uma coisa positiva, nem sempre ele é só negativo, né, Com Márcia? certeza. Ô, Márcio, nós já vamos caminhar aqui para o final, temos vários elogios aqui, tá? Agradecer aqui o pessoal que está participando, não vou renomear todos, não, são muitos amigos queridos, clientes queridos, né? Eu queria que você fizesse uma mensagem final aqui, Márcia, para a gente. O que que você falaria para a gente para lidar com tudo isso aí que está relacionado com crença, com medo, com ficar na zona de conforto?
Eu acho que tem uma coisa assim, uma frase que eu gosto, que é o seguinte, que nós nunca tivemos tão conectados, nós nunca estivemos tão perto um dos outros, mas o medo de não ser aceito ainda está muito grande. Né? Assim, Do julgamento também, né, do Márcia? julgamento, né? De não sermos aceitos, né? Assim, o medo Uhum. do julgamento. Então, a minha mensagem é a seguinte, feche os olhos, tampa os olhos para alguns julgamentos, não fique muito esperando o que o outro vai dizer, porque Uhum. se a gente esperar muito o que vem do outro, se está certo, se a sociedade quer, se o pai, se o marido, a gente vai paralisando cada vez mais. Faça essa autorreflexão, o que é o medo racional, se não é, e encara, toma uma decisão, porque a gente não tem muito mais tempo, o tempo nosso é esse aqui. A Uhum. gente precisa arriscar. Assim, arriscar que eu falo assim, dentro da medida de cada um, né? Mas a primeira coisa, tome uma decisão. A gente precisa tomar decisão. Ninguém vai tomar decisão pela gente. Uhum. Toma decisão e acredita. Desenvolve essa autoconfiança de que eu posso conseguir, eu posso fazer. Se teve alguém que fez, se teve alguém que aprendeu inglês com 55 anos, eu posso. Se teve alguém que abriu um negócio aos 60 anos e está bem, eu posso. Não coloco limite da idade, porque idade limite é crença limitante. Não existe limite para aquilo que realmente a gente quer fazer do coração e que tem a ver com a nossa essência. Uhum. Ai, que ótimo isso, Márcia. Márcia, já temos que finalizar. Que Olha que pena, a dó. conversa estava tão boa. Tá, mas eu quero depois ter outras conversas com Vamos você, marcar, Márcia. eu topo. Adorei, Também adorei. adorei, adorei, Ai, tá? gostei muito. Te agradecer imensamente aí pela disponibilidade imediata. Foi na hora que eu te convidei, você já falou, não, vamos fazer, Adoro. Esse tema eu né? adoro. Obrigada. Eu tenho Obrigada a certeza que você tem pelo muitas convite. pessoas. Oi? Pode Muito falar. obrigada a você pelo convite. Acho que foi uma sintonia muito legal. Valeu Ah, demais ótimo, mesmo, é. viu? Vamos fazer de novo, né? Vamos sim. Pois é, eu tenho certeza que muitas pessoas vão poder se beneficiar desse tema. Então, quem está aqui assistindo, se quiser recomendar, vou deixar gravado aqui no meu perfil. E compartilhem aí com outras pessoas. Vou trazer a Márcia de novo em breve e Vamos vou sim. trazer outros profissionais também muito bons, tanto quanto a Márcia. Por exemplo, na próxima eu vou trazer o Tom Pires para a gente falar do Ah, mercado aí legal. de turismo, né, que Ótimo. é um mercado que vai também demandar bastante esforço para ser recuperado, né, assim como vários outros, mas o mercado de turismo ele tem sido impactado. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, dar algumas dicas, algumas estratégias. Mas então, Márcia, muitíssimo obrigada, Obrigada a tá? você, viu? Obrigada, Aqui, como eu te Simone. falei, muitos elogios para você, o pessoal agradecendo, agradeço aqui Ótimo. a audiência de todos, Obrigada tá? pela audiência das pessoas que assistiram a gente. Muito obrigada mesmo. É sempre muito bom poder compartilhar conhecimento, né, Lívia? Sim, sim. Esse é o objetivo desse meu projeto de lives aqui, Márcia, é uma maneira de dar a minha contribuição para esse momento, né? Excelente. Então, Muita gente boa que você está trazendo, viu? Vale a pena sim. acompanhar, porque tem muita gente legal, conteúdo super interessante, que vale a pena acompanhar mesmo. Obrigada, Márcia, de coração Obrigada. e até breve, Até tá bom? breve. Tá bom, então. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, pessoal, até Tchau, breve. gente. Boa noite.